assistente de estrangeiros. Eu posso sentir uma aura emitindo de você, que somente padres de clã possuem. O guerreiro bárbaro de alto nível, Odge, tinha os olhos fixos nas mãos de Leilin. Além disso, você também é um soldado que vale a pena respeitar. Sua nitidez surpreendente permitiu-lhe sentir as realizações de Leilin como um guerreiro. Então, fale seu propósito. Ao vir aqui depois que Odge falou, a dama raposa Madame Tillen ficou imediatamente obediente como o lado, como se ela fosse uma criada mostrando respeito. Leilin respirou fundo e depois disse seu pedido: eu gostaria de unir forças com os bárbaros para atacar o arquipélago báltico. Você é louco, jovem e rapaz. Mesmo a raposa não podia ouvir um plano tão fantástico. Ela levantou-se enquanto seu peito arfava violentamente. Você sabe quantos profissionais Marquis Louis tem sob ele. Você realmente quer nos amarrar como seu inimigo? Não pense que vamos pensar muito em você porque você exterminou os tigres negros e a ilha metade da trilha. Espere até você se livrar dos Black Skeletons ou Tigers Arquipirates, antes de dizer isso de novo. Mas, você já é inimigo do Marquês. Estou apenas oferecendo uma mão amiga. Não estou. Leilin encolheu os ombros e disse com um sorriso: bom Deus! Pensar que realmente conheço um sujeito como você, que não entende a complexidade da situação. A Madame Tillen ficou tão furiosa que todo o seu corpo começou a tremer, e estava prestes a afastá-lo imediatamente. Mas neste exato momento, um par de mãos extremamente poderoso impediu que Tillen agisse. Deixe-o continuar, Odge. Você. A raposa se virou e viu a expressão de interesse nos olhos do bárbaro. O inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Leilin sorriu e falou francamente com segurança. Não só os Faulens podem lhe oferecer apoio como uma família nobre, eu também sou um bruxo, com um tutor formidável como meu apoio. O poder da magia era a tristeza eterna desses bárbaros. A expressão de Odge mudou muito em resposta. Embora houvesse alguns padres bárbaros que herdaram habilidades mágicas, eles sempre estavam em desvantagem em comparação com os magos humanos. Ao ver isso, Leilin ficou mais confiante. Eu presumo que você também saiba o quão poderosa a magia pode ser. Certo, sim. Vamos precisar da assistência de poder mágico formidável para nos ajudar a derrotar Borujo. O bruxo bárbaro assentiu. Borujo é o bruxo-chefe da família de Louis. Leilin rapidamente lembrou a informação que ele tinha comprado no Tievesguild. Está certo? Eu posso te dizer por definitivo que ele é um mago de alto nível acima do rank 15. Sem ele, se eles confiassem apenas em Black Skeletons e Tigers Arquipirates, eu teria rasgado essas duas tripulações piratas em pedaços há muito tempo. Um mago acima do nível 15. Leilin exalou profundamente. Esses magos de alto nível frequentemente tinham grande domínio sobre poderosos feitiços de transmissão no plano e feitiços de vida, o que tornava extremamente difíceis matá-los. Tais magos são provavelmente poucos e distantes entre si no reino de Dambrat. Certo? Porque ele concordaria em trabalhar sob o Marquis Louis. Se fosse ele que era o Marquês do Império, ainda haveria a possibilidade de atrair um mago de alto nível para trabalhar para ele. Mas o Marquês Louis, evidentemente, não tinha essa qualificação. Em todo o reino Dambrat, a única pessoa que tinha a capacidade de recrutar um mago de alto nível seria apenas Sua Majestade. De fato, eu sei um pouco sobre isso, vendo que Odge não rejeitou a aliança, e até pareceu admirar Leilin. Madame Tillen respirou fundo, não mais olhando para Leilin. Segundo meus relatórios de inteligência, esse marquês aparentemente prometeu construir uma torre de feiticeiros e usou isso para pagar a assistência do bruxo. Não podemos deixar que ele construa uma torre de bruxos com sucesso sem esperar que Madame Tillen completasse sua sentença. Leilin já havia se decidido. Mesmo sendo uma torre de mago dos padrões mais baixos, a quantidade de riqueza necessária era astronômica. 2 milhões de moedas de ouro eram o requisito mais básico e tinham que ser coroas. Com tamanha tentação,
Não era de se estranhar que Boruj se apresentasse como um dos subordinados do Marquês Louis. Também não era surpreendente que suas boas maneiras à mesa fossem excepcionalmente inestéticas. 159.322. Mais de um como ele era um parceiro que queria qualquer tipo de benefício. Mas quanto mais isso era, mais Leilin queria destruir sua aliança. Ninguém mais entendia o terror de uma torre bruxo com mais clareza do que um bruxo. Uma torre magistral de baixo escalão era equivalente a um mago de 15 graus, o tipo que não precisava descansar dia ou noite, com energia ilimitada. Uma vez que ele construiu sua torre de feiticeiros com sucesso, todo o arquipélago báltico seria tão resistente que seria impenetrável sob a supervisão de Boruj. Com a torre do feiticeiro, Boruj não apenas daria um passo adiante para avançar, também significava que ele poderia preparar um fluxo constante de aprendizes de bruxo. Foram necessários apenas alguns lembretes de Leilin antes que os olhos de Odge brilhassem com resolução. Mas, de acordo com nossos relatórios de inteligência, o Marquês Louis já está secretamente comprando ouro de mitril e refinado a granel, e eles aumentaram até mesmo a intensidade da frota de seus traficantes de escravos. Ele até mandou pessoas para o continente para adquirir plantas de construção de alta qualidade. Quanto mais ele avança, mais nós não podemos deixá-lo suceder, ou então sua vontade será a única voz no mar exterior no futuro. A expressão de Leilin era séria. Eu vou incessantemente invadir suas rotas marítimas de agora. Vou precisar da sua cooperação para relatórios de inteligência e para vedar bens roubados. Ouvindo o plano simples mas bruto de Leilin, Madame Tillen tinha uma expressão bastante pensativa no rosto. O que ele ofereceu foi algo que os próprios bárbaros não puderam fazer. Se eles fizessem tal coisa, significaria o começo de uma guerra. A poderosa frota de navios do Marquês chegaria à enseada dos piratas em um piscar de olhos, mas era diferente para Leilin. Ele estava executando isso em particular, mas ainda tinha a identidade de um nobre na superfície. Mesmo o Marquês Louis não se atreveria a cometer o crime hediondo de atacar o território de outra família nobre sem nenhuma evidência. Além disso, apenas um mago como ele seria capaz de evitar as magias de detecção e previsão do mago que trabalhava sob o comando de Louis. Quanto ao envio de piratas e afins, ele achava que os outros nobres eram tolos. Havia uma igreja na ilha de Faulen também. Enquanto o mago de alto nível Boruj não estivesse por perto, Leilin ousaria juntar-se aos bárbaros e garantir que Boruj andasse pelo caminho sem retorno. Muitos pensamentos passaram pela mente do bárbaro. Não se deve ficar perplexo com sua aparência. Embora ele fosse um bárbaro, sua capacidade de manter o trono de liderança mostrou que ele não era um personagem simples. Além disso, não importava como ele olhasse, quem assumisse o risco seria Leilin e sua família. Não haveria ganhos ou perdas da parte dele. Isso foi o que Leilin havia planejado há muito tempo. E logo traria tristeza para seus oponentes mais fracos. Senhora, nesse momento, houve uma leve batida na porta. Qual é o problema? Eu não disse antes que você não pode se aproximar do senhor se não há nada importante. Madame Tillen fez uma careta, mas continuou a balançar os quadris quando ela abriu a porta por uma pequena rachadura. Senhora, uma empregada de olhos extremamente inteligentes baixou a cabeça e examinou secretamente os arredores, antes de sussurrar algo no ouvido de Madame Tillen. Depois de fechar a porta, Madame Tillen voltou ao seu lugar. Ela olhou para Leilin estranhamente. Sua expressão facial mudou algumas vezes, antes de se inclinar sobre o ombro de Odge e dizer algumas palavras para ele. Você é bom. Odge deu a Leilin um olhar profundo. Ele então o sussurrou urgente e apressadamente no ouvido de Madame Tillen. Um guerreiro de alto escalão do nível de Odge já poderia manifestar seu ki no ambiente externo. Isolar uma área da detecção era simplesmente um pedaço de bolo para ele, e até Leilin não conseguia ouvir nada do que estavam discutindo. Bem,
Nosso chefe concordou em formar uma aliança com você e até mesmo compartilhar nossos relatórios de inteligência e o canal em que descartamos nossos bens roubados com você. Madame Tillen relutantemente lançou um olhar amargo para Leilin, como se ele tivesse conseguido alguma vantagem enorme. No entanto, queremos metade dos benefícios de seus lucros a cada rodada, 10% no máximo, senão não poderei pagar meus subordinados uma vez que voltaram a esse assunto. Madame Tillen parecia ter voltado a ser aquela esposa perspicaz. Leilin não podia dar-lhe seus benefícios apenas com base em algumas frases que ela pronunciou, e eles decidiram o critério de 30% no final. Como os líderes de ambas as partes já haviam confirmado sua inclinação para uma colaboração, o resto dos assuntos poderia ser resolvido por seus subordinados. Odge levantou-se, causando um ligeiro tremor ao processo. Nobre dos mares exteriores, Mago Leilin. Você é meu amigo, claro? Que nossa amizade dure por um longo tempo, e até se transforme em nossos descendentes. Leilin solenemente fez uma promessa. Dois punhos, um grande e outro pequeno, colidiram, produzindo uma leve rachadura. Este foi um contrato de sua aliança e um compromisso entre os homens. Claro, quanto tempo isso seria mantido, era uma questão que Leilin achava difícil confrontar. No entanto, antes da queda da influência do Marquês Luís, seu relacionamento como aliado seria relativamente sólido. Depois que Odge foi embora, a raposa se aproximou de Leilin. Sua pequena estrutura, que poderia acender um fogo na maioria dos homens, estava quase completamente encostada em seu corpo, como ela disse em uma voz feminina em seu ouvido. Ei! Odge parece gostar muito de você. Minhas desculpas, senhora. Já está na hora de partir. Leilin afastou-a com cortesia e se levantou para ir embora. Ouvindo suas palavras, um traço de decepção brilhou em seus olhos, embora não estivesse claro se era genuíno ou falso. Seu comportamento realmente me magoa profundamente. No entanto, a irmã mais velha ainda tem 2 presentes para você. Karen. Você pertence ao Sr. Leilin a partir de agora. Você precisa satisfazer todas as suas demandas, entendeu? Entendido, senhora. Karen concordou como se fosse um reflexo condicionado, antes que uma ponta de vergonha e fúria passasse por seu rosto, como se tivesse chegado a uma conclusão. Embora ele estivesse plenamente consciente de que Madame Tillen estava sendo generosa, pelo menos ela conseguira a aprovação do bárbaro, ou então ela definitivamente não teria ousado libertar Karen de sua prisão. Leilin agradeceu de qualquer maneira.